Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás a ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o famoso Evangelho do jovem rico, que São Marcos não chama de jovem, diz somente que alguém se aproximou de Jesus. Nos recorda qual é o nosso programa de vida, nós que estamos aí às portas da Quaresma. Nós precisamos, em primeiro lugar, cumprir os mandamentos que Deus nos deu. Se nós queremos ser amigos de Deus, esse é o primeiro ponto que não podemos esquecer: cumprir os mandamentos. Mas se nós, com a graça de Deus, já estamos em estado de graça, já estamos cumprindo os mandamentos, então a missão não está toda cumprida, não está toda realizada, não é? Quando você cumpre os mandamentos, ótimo, você está na estaca zero, que bom, vamos começar. Antes você, que não estava cumprindo os mandamentos, estava pecando, estava fazendo coisas contrárias à vontade de Deus, você estava abaixo de zero, estava com o saldo devedor, estava no vermelho. Agora você cumpriu os mandamentos, beleza, estamos na estaca zero. E agora? Bom, agora eu tenho que amar. Onde que eu vou colocar o meu coração? O que é que eu vou amar? Porque é isto que nos faz crescer, é isso que nos faz ser santos, é o amor. E aqui é que está o grande desafio. Jesus viu que aquele jovem estava em estado de graça. Se você está em estado de graça, sinta que Jesus está olhando para você do mesmo jeito que ele olhou para aquele jovem. Jesus olhou para ele com amor. Quer dizer, esse jovem aqui está salvo. Se ele morresse naquele momento, ele estaria salvo. Jesus olhou para ele com amor. Jesus não olharia com amor se ele tivesse em pecado, né? Jesus
Para os pecadores, o olhar de Jesus é um olhar de amor, mas um amor misericordioso que quer perdoar. Aqui não é um olhar desse jeito, é um olhar de aprovação, é um olhar que diz: que bom, é um olhar que diz: que maravilha, você está em estado de graça, né? E agora? Bom, agora Jesus então, que prescruta os corações, que vê a alma das pessoas, Jesus põe o dedo na ferida. Jesus vê que existem coisas que estão nos atrapalhando, que nós estamos colocando nossa esperança, nossa confiança, nossa felicidade em coisas, em criaturas. No caso aqui do jovem rico, eram as riquezas. E aqui nós podemos colocar não somente as riquezas materiais, qualquer tipo de riqueza. No que é que você está apegado? Tem gente que está apegado à aparência física, que está apegado à própria saúde, que não quer, né, ficar velho, que não quer perder a saúde. Tem gente que está apegado a um filho, uma filha, que vai se casar, que vai sair de casa e não quer largar. Tem gente que está apegado ao próprio nome, está sofrendo alguma calúnia, alguma coisa, né? Você está lá apegado, agarrado com a sua imagem, com o seu nome, com o que falam de mim. Tem gente que está apegado a outras coisas, que podem ser coisas boas, tá? Não quer dizer só apegado, não. Aquilo que é o pecaminoso mesmo, se supõe aqui que a pessoa já superou. A pessoa não está mais apegada ao pecado. Ela está apegada a coisas boas que estão distraindo e tirando de amar a Deus com liberdade. Nós criamos correntes que nos aprisionam e que fazem com que nós não sejamos livres. Deus, que é bom, muitas vezes permite que nós vejamos isto. Está apegado com a sua saúde? Ele permite uma doença. Está apegado com a sua aparência? Ele permite que você veja os sinais da velhice. Está apegado com o seu nome? Ele permite uma calúnia. Está apegado com o seu filho, sua filha? Ele permite que o filho ou a filha se case, saia de casa, tenha que desapegar. E assim vai acontecendo, que Deus mostra. E qual é a nossa reação diante disso? Vejam, a reação do jovem rico é dupla. São duas coisas que nós reagimos. Uma é uma raiva, e outra é tristeza, não é? Aqui no português está dito assim: quando Jesus pediu para ele dar tudo e vender e entregar para os pobres, depois vem e segue-me, o Evangelho diz assim: mas quando ele ouviu isso, ficou abatido. Esse abatido, no original grego, é uma tristeza misturada com raiva. É aquela, quando a pessoa ouve uma notícia, uma coisa, me dá tal coisa, a pessoa fecha a cara, fica amuado, né? Essa coisa não é só tristeza, é raiva. Por que é que Deus está me pedindo isso? Por que é que Deus está querendo que eu entregue o que eu não quero entregar? Deus podia me pedir tudo, menos isso. Nós todos temos essa espécie de reserva técnica, ou seja, essa coisa, esse lugar que a gente não quer que Deus mexa. Me peça tudo, só não me peça 3 pontinhos. Você preenche aí, o que é que você não quer entregar? Pois Jesus olha o coração e vê. Veja, você não precisa perder essa coisa, mas você precisa entregar. Está entendendo? Você precisa ser livre. E exatamente porque Ele nos quer livres é que Ele
permite certas provações, porque sabe que a gente esperneia. Então, uma certa raiva de Deus. É uma raiva que é uma raiva meio escondida. Porque quem que, no seu juízo, quem que inteligente e sábio teria raiva de Deus? Ninguém. Então não é aquela raiva de quem afronta, de quem xinga a Deus, não. É aquela raivinha ressentida. Por que é que Deus está me pedindo isso? É tristeza. Ele ouviu a palavra, Jesus pediu a riqueza dele e ele fechou a cara, com a raivinha e uma tristeza. Jesus disse: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os desapegados. O apego nos acorrenta, nos inquieta, faz com que a gente sinta raiva, ódio, rancor, ressentimento, mágoa, e nos traz tristeza. É o desapego que dá a alegria. Então, nós iremos, dentro de 2 dias, entrar na Quaresma. A Quaresma é um tempo de desapego, é um tempo de nós colocarmos o dedo lá na ferida. Quem já obedece, quem não obedece os mandamentos de Deus, a Quaresma é o tempo de conversão, de chegar e dizer: ó, faz um exame de consciência, se confessa, o confessionário está aí, vamos embora, vem para o estado de graça. Mas você que já está em estado de graça, é o tempo do desapego daquilo que você não está querendo entregar, daquilo que você não está querendo dar para Deus. Então, vamos lá, coragem, vamos ser homens e mulheres livres. Quem é o pobre, quem é o feliz que é pobre em espírito? É o desapegado, porque é livre, porque pode voar, livre de suas vontades e seus caprichos, livre para fazer a vontade de Deus, para amar Deus em tudo o que Ele pedir. O tempo da Quaresma é o tempo de a gente se exercitar nisso. Então, vamos já pensando os seus propósitos quaresmais, as orações a mais que eles vão fazer, os propósitos, né? Não para ficar se enchendo de fardos, não é isso não. Não é isso não. Propósito quaresmal pode ser uma coisa muito simples, né? As pessoas às vezes acham que propósito quaresmal precisa ser um juramento diante de Deus sob pena de pecado mortal. Não precisa nada disso. Vou dar um exemplo simples. A pessoa faz o propósito quaresmal de que vai ficar sem tomar café. Não coloque pena de pecado mortal numa coisa dessas. Você vai e fica 10 dias sem tomar café. No 11º dia, você se esquece, porque está tão habituado. Pega o café e bebe. Ai, vou ter que confessar, cometi pecado mortal. Não, meu filho, com simplicidade. No dia seguinte, retoma seu caminho de penitência. Pronto, não toma mais café outra vez. Esqueceu. Caiu numa tentação, fraqueza, bebeu o café. Não estou dizendo isso para você ficar sem vergonha, não é isso. Eu estou dizendo para vocês entenderem que aqui é o espaço da liberdade dos filhos de Deus, a liberdade de amar, a liberdade de até mesmo de se desapegar dessa pretensão de perfeição intocável. Se é para fazer penitência quaresmal, eu só aceito se fosse 40 dias sem uma queda. Caí, não quero mais. Olha como o diabo está usando sua vaidade. Caí, agora já não quero mais fazer a penitência. Para com isso. Caiu, o que é que você vai fazer? Pede perdão a Deus. Foi um pecado venial, foi uma fraqueza, foi uma desatenção, ou uma sem-vergonhice mesmo. Pede perdão. Não precisa se confessar porque você não colocou pena de pecado mortal. Pede perdão a Deus e diz: Jesus, olha como eu sou preguiçoso, olha como eu não gosto de entregar. E vai se desapegando das coisas.
O desapego dessas pequenas coisas faz a gente ter coragem e força para desapegar das grandes coisas. A Quaresma é esse tempo de exercício. E, sobretudo, faça propósitos que você possa levar para o resto da vida. Por exemplo, tem gente que não tem tempo de oração íntima com Deus, que reza o terço, mas não tem tempo de intimidade com Jesus. Faça o propósito quaresmal: eu vou fazer meia hora de oração íntima todos os dias. E aí, quando terminar a Quaresma, vou continuar o resto da vida. Esses são os propósitos quaresmais mais frutuosos, aqueles que você pode levar para o resto da vida. É a hora de você pegar esse hábito. Não tem o hábito de rezar na intimidade com Deus todos os dias? É agora. Nessa Quaresma, agora vai. Agora eu vou me desapegar dessa meia hora todos os dias e vou dar para Deus meia hora. Depois vai crescendo, vai aumentando, mas começa. A Quaresma é esse tempo de liberdade interior, né? Liberdade interior. Vamos então pedir a Deus essa graça, porque isso nos fará felizes. Você chega e diz: Padre, não dou conta. Pois é, o jovem rico e os discípulos, os apóstolos, também acharam que a gente não dá conta, mas Jesus disse assim: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então, o que você acha que você não dá conta de desapegar, Deus está dando a graça de você desapegar. Deus está lhe dando a graça. Ele está dizendo aqui, para Deus é possível. Quer dizer, você realmente não dá conta, mas Deus consegue. Deus quer te dar a graça. Ele está oferecendo a você. Ele está dando para você. Então, coragem, tá? Vamos preparar bem essa Santa Quaresma. Amanhã, que é terça-feira, conhecido como terça-feira de Carnaval, existe uma antiga tradição de se celebrar amanhã uma festa em honra da Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo, pelas muitas ofensas que são feitas a Jesus no período de Carnaval. Então, com a festa da Sagrada Face amanhã, nós começamos a dar esses sinais de amor a Jesus, de querer reparar os pecados. Quarta-feira de cinzas, nós estaremos então prontos para iniciar a nossa santa e frutuosa Quaresma, tá bom? Então, com grande coragem, com grande alegria, a alegria de quem sabe que desapegado, pobre, livre para amar. Esses desapegos é como quando uma pessoa está com a mão cheia de coisa, né? A pessoa, sei lá, às vezes acontece de eu ter que abrir aqui o portão da casa paroquial, eu estou com um pacote numa mão, pacote na outra mão, e não tenho nem como pegar a chave que está no bolso. O que é que a gente faz? Estou com a mão cheia de pacote, eu perdi minhas mãos. Você se desapega daquilo, põe os pacotes no chão, está com as mãos livres, ganhei minhas mãos de volta. Abre o portão, pronto. Isso é o desapego. Quando você se desapega, você fica livre, ganha as mãos de volta. Você está segurando as coisas, você não posso nem abrir um portão. Olha que coisa horrível, essa falta de liberdade, ficar agarrando as coisas. Se desapegue. O jovem rico, triste e amuado, não precisa ser o fim da sua história. Você pode ser o pobre, livre e feliz, que serve e ama a Deus.